Oi, gente! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero contar uma novidade pra vocês. Mas antes de falar sobre essa novidade, eu quero compartilhar um aprendizado que eu tive e que pode ser relevante para a sua vida também. É o seguinte, eu tinha dois comportamentos que me incomodavam muito. O primeiro está ligado ao modo como eu me relacionava com as pessoas. Eu tinha um excesso de, digamos assim, de cuidado no modo como eu tratava os outros. Sempre dava um jeito de ser muito tolerante, dificilmente eu dava um não para uma pessoa, nada eu achava ruim, só que todas essas minhas atitudes tinham sempre uma preocupação, que era o quê? Que as pessoas não ficassem com raiva de mim. O outro comportamento estava ligado a um receio excessivo que eu tinha de me expor. Isso mesmo, eu tinha muito medo de me mostrar para as pessoas, eu tinha medo de falar sobre o meu trabalho, sobre as minhas habilidades. E o que acontecia era que esses comportamentos eles acabavam me desgastando muito emocionalmente. Até que, diante de tudo que isso me causava, eu percebi que eu não podia mais continuar simplesmente desprezando esses sentimentos. Foi quando eu resolvi, então, mergulhar na minha história de vida, iniciar um processo de autoconhecimento e fiquei muito surpresa quando eu identifiquei que esses meus comportamentos estavam ligados a uma experiência de rejeição que eu tinha vivido na minha infância. Aí é o seguinte, para começar a falar sobre esse assunto, eu queria indicar para vocês um livro que me ajudou muito, que se chama A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Nesse livro, ela fala que a rejeição é uma ferida que a gente carrega e que foi causada por dores emocionais que nós vivemos, principalmente no período, gente, da gestação, quando nós ainda estamos no ventre da nossa mãe, até os 12 anos de idade. E que situações ela cita lá no livro que possam gerar essas dores emocionais? Por exemplo, situação de uma gravidez indesejada, o desejo e até a tentativa mesmo do aborto, a decepção dos pais diante da descoberta do sexo do bebê, pais que desejavam muito, por exemplo, ter um menino e descobrem que é uma menina e ficam decepcionados com isso, crianças que passam por situações de espancamento, abuso sexual, que crescem em um lar onde elas são pouco elogiadas. Na verdade, elas são até bastante criticadas e sofrem comparações com relação aos irmãos, aos primos. Então, todas essas situações são dores emocionais que ajudam a criar essa rejeição. Mas e eu, né? De onde é que tinha vindo essa rejeição se eu não me identifico com nenhuma dessas situações que eu citei para vocês e, na verdade, pelo contrário, eu considero até que sempre recebi muito amor dos meus pais. E tá aí, gente, a surpresa que eu tive, né? Quando eu entendi que a minha raiz de rejeição não era decorrente da relação dos meus pais comigo, e sim da relação entre eles dois como marido e mulher. Os meus pais, eles se casaram muito jovens e eu acredito que talvez por questão de imaturidade, eles tinham muitas discussões, eles tinham muitos desentendimentos. Era um relacionamento de certa forma conturbado e isso acabava me afetando. Agora eu vou explicar para vocês como é que esse relacionamento dos meus pais me afetava. É o seguinte, quando nós somos adultos, nós temos maturidade para entender que a maneira como nossos pais se relacionam não tem nada a ver com a gente. Mas quando nós somos crianças, a gente não tem esse nível de consciência. Então o que acontece é que quando uma criança cresce em um ambiente com muita confusão, ela se sente muito culpada. Ela acredita que tudo aquilo que está acontecendo é por causa dela, que ela não é um bom filho, uma boa filha, porque se fosse, os pais dela não estariam brigando daquela forma, deu para entender? Outras situações também que eu posso citar ainda dentro dessa linha de raciocínio, que são casos, né, que criam bastante conflitos familiares, criam um ambiente familiar conflituoso e ajudam e favorecem, né, o surgimento desse sentimento de rejeição. São os casos, por exemplo, de alcoolismo na família, a infidelidade conjugal, todos aqueles conflitos que envolvem um processo de divórcio, podem ser citados também como exemplos. E ainda existem as dores emocionais também causadas pela ausência dos pais, seja de qualquer natureza,
em razão, por exemplo, do falecimento precoce do pai ou da mãe, a ausência dos pais por conta do trabalho, que dedicam muito tempo ao trabalho, certo? Nesses casos, a criança tem o mesmo sentimento. Ela acha o quê? Ela se sente culpada, ela pensa que não é um bom filho, uma boa filha, porque se fosse o pai ou a mãe não teriam ido embora, não teriam lhe abandonado, ou então não ficariam tanto tempo longe dela, né? O que acontece então, gente, em todas essas situações que eu exemplifiquei para vocês, é que nós temos crianças então que vão crescendo, mas desenvolvendo uma identidade distorcida, onde vai estar prevalecendo o sentimento de culpa e elas vão ter uma dificuldade enorme para se sentirem aceitas e amadas. Isso significa o quê? Que a gente cresce, mas dentro de nós pode morar uma criança que se sente ferida, que se sente rejeitada, e essa criança não pode simplesmente ser deixada de lado. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. A partir do momento que eu compreendi esse contexto de rejeição, que eu consegui identificar que eu tinha essa ferida em mim, eu consegui encontrar resposta para aqueles comportamentos que tanto me incomodavam. Por exemplo, eu percebi que a maneira como eu me relacionava com as pessoas estava ligada a um padrão de rejeição. Lembra que eu falei para vocês que o rejeitado, ele não se acha bom o suficiente, ele não se sente amado. Então eu achava que eu precisava fazer algo a mais para ser aceita pelas pessoas, para ser querida. Então o que eu acabava fazendo? Eu era gentil demais, eu era legal demais, eu não dizia não para ninguém. Agora, com relação àquele outro comportamento, que era o medo que eu tinha de me expor, de falar sobre o meu trabalho, eu descobri que, na verdade, o que eu tinha era medo de ser criticada. Mas criticada por quê? Porque é o seguinte, gente, eu sou formada em serviço social, eu tenho pós-graduação nessa área, mas eu não escolhi trabalhar como assistente social. Já faz um tempo que eu optei seguir pelo caminho do treinamento de pessoas e da mentoria. Mas se o meu foco, né, a minha atenção estava toda voltada em ser aceita pelas pessoas, em ser elogiada, como é que eu podia correr o risco de falar para elas que profissionalmente eu não escolhi aquele caminho que é considerado, digamos assim, o mais convencional e acabar me sujeitando a ser criticada por isso? Então, esses comportamentos era a forma como o padrão de rejeição se manifestava em mim, mas também existem outras maneiras disso acontecer. Por exemplo, por trás de pessoas muito bem-sucedidas, pode existir um padrão de rejeição. Não é uma generalização, tá, gente? Pode existir. Lembra também do que eu comentei? Que as pessoas que se sentem rejeitadas, elas acham que elas estão, aliás, sempre em busca da aceitação do outro. Então, o que acontece? Elas estão sempre fazendo, têm um padrão elevadíssimo, são perfeccionistas exagerados, porque eles querem estar sempre atendendo às expectativas do outro. O grande problema por trás de tudo isso é que o sucesso que segue esse modelo esconde uma pessoa muito cansada, muito desgastada emocionalmente, porque ela precisa estar sempre fazendo, mas não para atender os seus anseios, e sim para provar para o outro o quanto ela é boa e receber a aprovação das pessoas. Sabe? Deu para entender? Outro ponto também, por exemplo, são as pessoas que são muito críticas com o outro, muito intolerantes. É outro exemplo de comportamento que pode esconder um padrão de rejeição. Por que, Samantha? Porque lembra que eu falei? O rejeitado, ele corre de crítica, porque ele quer ser aceito, ele tem essa necessidade de se sentir aceito. Então, o que ele faz? Ele critica muito o outro, ele é intolerante com o outro, porque a partir do momento que ele expõe o defeito do outro primeiro, é como se ele conseguisse esconder o dele. E agora você pode estar se perguntando, mas Samantha, qual é o propósito de saber de tudo isso? É para que eu fique preso a um passado de dor? Ou então é para que a partir de agora eu possa justificar os meus fracassos? E não, gente, não é para nada disso.
A grande questão é que quando a gente tem consciência desses eventos negativos, a gente passa a ter a oportunidade de ressignificar cada um deles, de buscar o suporte emocional que a gente precisa para superar essas experiências do passado e seguir a nossa vida livre daquilo que nos paralisava. Foi o que aconteceu comigo, né? Ao ter clareza sobre os eventos negativos que geraram esse padrão de rejeição em mim, eu pude parar de me culpar e de procurar culpados. Eu consegui me perdoar por tudo que eu tinha vivido em decorrência dessas experiências de rejeição e perdoar os meus pais. Eu aprendi a respeitar a história do meu pai, da minha mãe e a compreender que eles fizeram por mim o melhor que eles conseguiam fazer em cada momento. Além disso, eu consegui também me libertar daquela crença de que eu precisava fazer algo a mais para conquistar o sentimento das pessoas. E o mais legal disso foi que eu percebi que eu não mudei o tratamento com elas, eu não mudei o meu comportamento com as pessoas. O que mudou foi o meu sentimento. Porque agora eu não fazia mais as coisas para que as pessoas me achassem legal ou para ser aceita por elas. Eu fazia e faço porque eu quero fazer. Não é um peso para mim, é algo genuíno e totalmente livre da necessidade de aprovação. Pois é, gente, o meu grande desafio mesmo foi vencer o medo de me expor. Como eu falei para vocês, devido a esse medo, eu vinha realizando o meu trabalho de uma forma muito reservada. Para que vocês entendam melhor, é o seguinte, desde 2015 que eu trabalho treinando pessoas para que elas desenvolvam a sua inteligência emocional e a partir disso sejam capazes de superar as crenças negativas que paralisavam suas vidas. Quando eu optei a seguir por esse caminho, né, eu fiz uma verdadeira imersão nas áreas de desenvolvimento pessoal, coaching, inteligência emocional e a partir disso eu fundamentei meus atendimentos em uma mentoria voltada para o processo de autoconhecimento e fortalecimento da identidade dos meus clientes. E durante todo esse tempo foi muito bom, é muito bom acompanhar a evolução de cada um deles, as suas vitórias. Só que é o seguinte, gente, em meio a essa situação que estava muito confortável para mim, teve algo que começou a me incomodar muito e a mexer aqui dentro, né? Que foi o desejo de ajudar mais. Eu só conseguia pensar no quanto eu podia estar fazendo pelas pessoas e eu não estava. Diante disso eu resolvi fazer uma oração e pedir a Deus que aquele desejo, que se aquele desejo, né, que estava tão forte em mim, estivesse relacionado a um projeto de vida que ele tivesse para mim, que eu não conseguisse mais me esconder. E é por isso que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, porque o meu medo de ser criticada foi sendo superado pela minha missão de vida que começou a arder muito forte no meu coração. Eu percebi, gente, que todo aquele processo de superação de uma identidade distorcida que eu tinha passado não era apenas para que eu vivesse melhor ou ainda para que eu pudesse timidamente ajudar outras pessoas como eu vinha fazendo. Existe um propósito muito maior por trás de tudo isso, que é o de eu alcançar o maior número de pessoas possíveis e encorajá-las a descobrir a sua real identidade e ser tudo aquilo que Deus as fez para si. E essa é a novidade que eu tenho para contar para vocês, que a partir de hoje eu vou usar o Instagram como um espaço de troca de vivências, onde eu espero muito ter a oportunidade de conhecer mais sobre você e a partir disso poder compartilhar aprendizados e caminhos que contribuam com a sua vida também. Eu espero muito poder te ajudar a se conhecer melhor, a ter leveza para viver os seus processos de mudança e a fortalecer a sua fé, porque eu acredito muito, gente, que através desse tripé autoconhecimento, leveza e fé, a gente consegue superar aqueles obstáculos que ficam paralisando a nossa vida e pôr para fora tudo de melhor que a gente tem. E esse então é o convite que hoje eu venho fazer para você, te dizer que eu estou muito feliz e vou ficar mais ainda se você aceitar vir comigo, junto comigo nessa nova fase, que é movida por um único sentimento, gente, que é um desejo muito grande de contribuir de alguma maneira, de ajudar mais pessoas e de alguma forma fazer mais diferença no mundo, tá? Muito obrigada se você chegou até o final do vídeo, por você ter me dedicado seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje em dia. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima!